Como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Sempre melhora. Bom, como vocês podem perceber, né, pelo fundo, hoje é um vídeo sobre uma serial killer, tá bom? Então, quem não suporta esse tipo de assunto, infelizmente, não vai poder ver o vídeo, tá? Porque, como eu disse, eu, pessoalmente, classifiquei os que eu acho os piores serial killers do mundo, tá bom? Vamos lá, história. Não reparem, tá? Porque ela se chama Leonarda, ela é italiana e tem alguns nomes aqui em italiano e, infelizmente, eu não sei italiano. Mas vamos lá que vocês vão entender. O importante é o teor da história, ok? Com todo respeito, gente, às vítimas, aos familiares, tanto das vítimas quanto da Leonarda. Mas nós vamos contar, porque, né, foi um fato, saiu na mídia, então nós vamos contar. Assim como os jornais contam, eu vou contar, ok? Mas com respeito, claro. Vamos lá. Leonarda Cianciulli nasceu em Avellino, na Itália, em 1895. A vida de Leonarda não foi fácil. Desde sua infância, sofreu nas mãos de sua mãe. Foi espancada diversas vezes, abusos psicológicos e abandono. Naquela época, as superstições eram levadas muito a sério, e assim era a mãe de Leonarda. E sua mãe dizia para ela, para Leonarda, que Leonarda foi amaldiçoada ainda na sua barriga. E ela rogou muita praga para Leonarda, dizendo que ela teria uma vida maldita, com muita infelicidade e desgraças. Literalmente, Leonarda sofria nas mãos de sua mãe. Tanto que, em elevado estado de depressão, ainda jovem, tentou suicídio por 2 vezes. Seus pais queriam um casamento arranjado para ela, um homem que traria dinheiro e também status à família. Mas Leonarda não quis. Conheceu Raffaele Pansardi, que era funcionário de um cartório local. Então, casaram-se. Porém, mudaram-se para Lauria. Não sei se é esse nome, mas tá, finge que é. Pouco antes disso, sua mãe a amaldiçoou novamente. Oh, que mãe, hein? Na tentativa de engravidar, Leonarda sofreu diversos abortos. Ela e seu marido perderam o emprego até que Leonarda foi presa por fraude. Então, após sair da prisão, resolveram mudar-se. Foram para outra cidade. Mas, novamente, a desgraça atingiu o casal. Sua casa foi destruída por um terremoto. Resolveram, então, ir para Correggio, né? Uma localização lá, uma cidade na Itália. Então, conformada com as maldições de sua mãe, resolveu reverter a situação. Abriu uma pequena loja e passou a cozinhar. A vizinhança virou sua clientela e assim Leonarda conquistou respeito e confiança de todos. Ela, apesar de todo o sofrimento, seguia em frente e, muito supersticiosa, procurou uma cartomante. As notícias foram péssimas. Disse que ela teria muitos filhos, mas morreriam ainda jovens e que também via em sua vida um sanatório e uma prisão. E assim realmente aconteceu com seus filhos. Ela teve 17 filhos, porém sobreviveram apenas 4. O resto morreu de abortos, doenças, entre outras fatalidades.
Toda a maldade de Leonarda começou quando seu filho mais velho foi embora para lutar no exército italiano. E já traumatizada com suas perdas, passou a realizar sacrifícios humanos, pensando ser um modo de proteger seus filhos. Como ela tinha confiança da vizinhança, abriu um novo negócio. Seria cartomante, embora não entendesse nada disso. Era uma oportunidade de Leonarda atrair mulheres para bem perto de si. Devido à sua estatura ser de 1,50 m e pesar 50 quilos, não causava nenhuma desconfiança. Seria mais fácil lidar com mulheres e também ela necessitava de presas mais frágeis, de modo que pudesse manipular a mente dessas mulheres que ela iria atrair. A partir do ano de 1939, Leonarda escolheu 3 vítimas. Eram mulheres solteiras, com boa situação financeira e que não tinha familiares próximos. Sua primeira vítima, Faustina. Faustina sonhava em casar, então Leonarda arquitetou o seguinte. Disse a Faustina que seu pretendente era de outra cidade, mas teria que manter sigilo. E para isso, ela deveria escrever para sua família e amigos, dizendo que estava bem. Claro, assim, ninguém viria atrás da vítima devido ao seu sumiço. E recebeu um pagamento. E nessa visita, Leonarda ofereceu uma taça de vinho a Faustina. Porém, além do vinho, havia drogas na bebida. E assim Leonarda conseguiu facilmente matar Faustina com um machado. Em declaração oficial, Leonarda disse que retirou o sangue do corpo da vítima e guardou. Depois, esquartejou o corpo em pedaços e colocou numa grande panela. Adicionou soda cáustica e misturou até que as partes dissolvessem, transformando a mistura em sabão. E o sangue não desperdiçou. Esperou secar no forno, moeu e virou uma farinha. E assim, ela pegou essa farinha e adicionou ao achocolatado, açúcar, ovos, entre outros ingredientes, e fez um bolo. Esse bolo foi servido de lanche para as mulheres que iam na sua casa e disse também que ela mesma e seu marido também comeram o bolo. A segunda vítima. Em 1940, foi até a sua casa uma mulher chamada Francesca. Ela desejava um emprego e Leonarda usou da mesma artimanha. Disse que havia conseguido para Francesca um emprego em outra cidade e a convenceu a escrever cartas para seus familiares e parentes, conhecidos, e recebeu um pagamento pelo serviço. E novamente, com um machado, matou Francesca. E em seguida, fez o mesmo com Faustina. Fez sabão do seu corpo e aproveitou o sangue para fazer farinha. A terceira vítima de Leonarda Cianciulli, Virginia. Ela era uma ex-soprano que cantou no teatro La Scala, muito famoso lá na Itália. Para Virginia, Leonarda disse ter encontrado um trabalho para ser secretária de um empresário em Florença, mas novamente disse que era segredo, que ela deveria partir, mas
deixar cartas para parentes e amigos. Então, na última visita que Virgínia fez para Leonarda, ela agiu no mesmo modus operandi: machado, morte e sabão. E a farinha, é claro. Mas com um detalhe para essa terceira vítima. Leonarda disse que quando derreteu Virgínia na panela, ela apresentava uma carne gordurosa e branca. Então, acrescentou um vidro de colônia, fazendo assim um sabão mais agradável. E para agradar, distribuiu o sabão aos vizinhos e conhecidos. E que o bolo foi o melhor de todos. As palavras de Leonarda. Aquela mulher era realmente doce. Então Leonarda, em posse dos dinheiros, das joias, roupas e sapatos das vítimas, vendeu e conseguiu uma ótima grana. Mas, como a vida de Leonarda era uma verdadeira desgraça, as coisas começaram a arruinar. A irmã, ou cunhada, tá? Cada um fala uma coisa. Mas não importa, não muda a história. Da última vítima, a Virgínia, não aceitou sua ida assim tão súbita para outro lugar e ficou muito desconfiada. Ela havia visto, chegar aqui mais perto, ela havia visto sua irmã entrar na casa de Leonarda e depois não a viu mais. Então foi até a polícia e Leonarda foi presa, mas não confessou os assassinatos, levando a polícia a pensar que seu filho Giuseppe estava envolvido. Então Leonarda, apesar de toda a monstruosidade que fizera às vítimas, ela era super protetora dos filhos. Então ela queria confessar os assassinatos, não queria que seus filhos fossem para a prisão. Foi tudo tão assustador para a polícia que dizem que diante do tamanho e do peso de Leonarda, não era possível que ela tivesse agido sozinha. Então, levaram Leonarda, em um necrotério, para que ela provasse que ela conseguia matar, esquartejar e carregar um cadáver. E ela mostrou que conseguia. E assim, convenceu a polícia de que realmente foi ela que fez tudo aquilo. Leonarda disse que não fez isso por ganância, mas porque em sonhos sua mãe aparecia e dizia que ia tirar a vida de seus filhos. Então somente com sacrifício humano é que impediria a morte de seus filhos. Em 1946, foi condenada à hospitalização por 3 anos e prisão por 30 anos. Em 1970, Leonarda morreu de apoplexia cerebral em um asilo. No Museu Criminológico de Roma, estão em exibição vários artefatos que Leonarda utilizou para os assassinatos. Entre estes estão a panela, o martelo, a serra, o machado, entre outros objetos. Ai, que cabuloso. Bom, agora, assim, né, terminou a história da Leonarda Cianciulli. Bom, gente, será que ela não batia bem, né, igual a sua mãe? Porque acho que a mãe dela não batia muito bem, não. Porque pra maltratar um filho, né, praguejar tanto um filho, não deve ser normal. Enfim,
Será que ela puxou, né, essa coisinha assim da mãe dela, né, do DNA da mãe dela? Será que ela sofreu tanto na juventude que ficou traumatizada e fez essas coisas? Ou ela era tão supersticiosa mesmo que cometeu esse tipo de coisa, né? Não sei, né? DNA? Trauma? Superstição? O que é que vocês acham? Faça comentários. E se vocês têm história para contar, histórias reais, me conta. Pode ser pelo Gmail. Me conta histórias@gmail.com. Pode ser também pelo WhatsApp 32 99 196 7730. Pode ser por áudio que eu transcrevo a sua história. Não se preocupem com erro de português que eu corrijo aqui, tá bom? E lá no canal, gente, também tá, eu tenho uma página Athena Perseu no Face e no Insta. Dei uma olhadinha lá. E no canal tem playlist, tá bom? Vocês podem ir pela playlist para escolher o assunto. E também, para quem tá chegando agora, meu nome é Athena Perseu. E vocês podem maratonar lá no canal, porque tem muitos e muitos, tem mais de 100 vídeos para vocês sobre diversos assuntos. Se divirtam lá, tá bom? Se inscreva no canal, ativa as notificações e vamos nos divertir. E o que desejo para vocês, adivinhem? Que fiquem na paz.